Olá, eu sou Roberto Embuzeiro Oliveira, pesquisador do INPA. Estou de volta com o segundo episódio da série Independências Conquistadas através da Matemática. Iniciativa do INPA para falar da matemática no contexto dos 200 anos da independência do Brasil e o centenário da Semana de Arte Moderna. Hoje o nosso assunto está relacionado à matemática aplicada e como essa ciência ajuda no desenvolvimento de novas tecnologias e no avanço de outras áreas como a medicina. O INPA criou no ano passado o Centro de Projetos e Inovação, conhecido como Centro PI, do qual eu faço parte. Junto com outros pesquisadores e alunos de doutorado e mestrado, desenvolvemos soluções para problemas concretos de empresas, setor público, indústria, etc. Para falar sobre como a matemática pode ajudar nos avanços da medicina, eu recebo meu colega Paulo Einstein, pesquisador do INPA, e o Dr. Heron Werner, médico responsável pela medicina fetal da DASA, no Rio de Janeiro. Bem-vindos e muito obrigado por aceitarem o convite. Em 2021, INPA e DASA desenvolveram um algoritmo capaz de estimar com grande precisão o volume de líquido amniótico no útero de gestantes, pela leitura de imagens 3D de ressonância magnética. Mas vamos começar com o início dessa história e da parceria com a DASA. Então, eu queria conversar com vocês, estamos todos envolvidos nesse projeto, falar um pouquinho de como começou, como é que se deu essa primeira aproximação. Talvez o Heron possa dizer, o Heron já tinha algum contato com um outro pesquisador da casa, não é, Heron? Exato. Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu já venho trabalhando nesse conceito de equipe multidisciplinar, e aí eu chamaria a atenção do Jorge Lopes, que trabalha aqui com vocês, né? Nós já temos essa parceria multidisciplinar aproximadamente há um pouco mais de 15 anos, né? E isso vem despertando a mim e o pessoal da clínica a importância da gente ter essa equipe multidisciplinar ao lado, né? Porque muitos dos problemas que a gente tem na área médica, a gente não vislumbra uma solução, né? E quando você tem pessoas de outras áreas pensando diferente e em outros domínios de conhecimento, essas pessoas podem trazer soluções para a gente, né? Então, através do Jorge, ele foi me apresentando a vocês, tudo, e a gente começou esse trabalho, né? E que agora vem rendendo bastante frutos, né? E isso vai trazendo soluções para mim no meu dia a dia, né? Então, esse algoritmo já de detecção de volume de líquido amniótico já é um exemplo disso, né? Isso já começa a me ajudar dentro da minha prática diária. Muito bem. Então, agora passando a palavra para o Paulo. O Paulo é estatístico de formação e isso de trabalhar em equipes multidisciplinares e pensar junto com outras pessoas é parte da vida de um estatístico, né? Como é que foi abordar esse problema específico que o Heron e a equipe da DASA nos traziam? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com o Dr. Heron e com o outro tipo de Dr. Roberto. Essencialmente, trabalhar com estatística significa olhar muito para dados. E, do nosso ponto de vista, dados existem em vários cantos, mas, essencialmente, em medicina, nessas grandes empresas que coletam uma enorme quantidade de dados, é onde a gente consegue firmar parcerias que nos trazem dados, às vezes, diferentes do que a gente está acostumado. Então, isso traz oportunidades de pesquisa. E, por outro lado, são dados em um volume tão grande que mesmo quando a gente não é especialista na área, a gente consegue falar alguma coisa inteligente a respeito do problema. Então, especificamente, nesse trabalho, foi muito legal porque a gente pôde juntar um time, bom, como disse o Dr. Heron, interdisciplinar de pesquisadores, alunos e parceiros médicos, tanto do ponto de vista desde a parte de visualização, entender essencialmente o que está acontecendo num exame de ressonância magnética. A gente não tinha experiência na parte de visualização, por exemplo, de fetos. Poder conversar com o Dr. Heron e com o time dele sobre detalhes médicos que estão envolvidos no processo de imageamento fetal, até matemáticos que precisam entender essencialmente como é que a gente quantifica a incerteza associada às previsões de volume de líquido amniótico, melhores maneiras de criar modelos capazes de, a partir de exames, fazer estimativas de volume. Então, essencialmente, a gente teve a oportunidade nesse projeto de interagir com uma gama de pesquisadores de tipos diferentes, que foi essencial para o nosso sucesso.
Obrigado, Paulo. Eu quero aproveitar a oportunidade para mencionar que esse projeto ele veio a se encaixar dentro de um grande guarda-chuva, de um financiamento da FAPERJ para projetos em inteligência artificial, unindo instituições acadêmicas e empresas. A gente foi contemplado nesse edital, né? Além da DAS e do INPA, participam do projeto membros do LNCC, do FRJ e da Unirio. Então, bom, muito obrigado à FAPERJ e ao povo do Rio de Janeiro que está ajudando a financiar esse projeto, do qual vamos falar mais um pouco agora. Então, eu queria conversar com vocês sobre as etapas desse projeto. Quer dizer, a gente tem um objetivo claro, que é medir líquido amniótico em exames. Em primeiro lugar, queria que a gente falasse de por que isso é difícil, por que é um problema científico relevante. Afinal, é só medir lá, não é fácil por quê. Então, doutor Heron, dá uma ideia para a gente de quais são as dificuldades disso aí. A imagem fetal sempre foi um grande desafio, porque, diferente da imagem médica em geral, você tem um bebê ali dentro do útero que está se movimentando. Então, isso era uma grande dificuldade nossa. Primeiro, a conseguir fazer a imagem, já que eu tinha um feto movimentando e eu tinha que fazer imagens estáticas, e calcular volumes daquilo ali. Então, nesses últimos anos, os próprios protocolos de exame, aí eu falo ressonância magnética, eles começaram a fazer os exames a sequências muito rápidas, e com o objetivo de você eliminar aqueles artefatos de movimento. Bom, isso a gente solucionou, a gente começou a passar a ter a imagem do feto como um todo, mas eu preciso calcular volumes. E um dos gargalos que era importante para a gente era dizer o seguinte: o líquido amniótico, nesse contexto, ele está aumentado, está diminuído, está normal. A gente sabe que o líquido amniótico pode ser reflexo de alguma patologia fetal. Por exemplo, se o bebê ele não engole direito por alguma obstrução, o líquido amniótico tende a aumentar. Se ele não urina, o líquido amniótico tende a diminuir. E ter essa informação mais precisa, isso é importante para a gente. Como é que eu teria? No exame eu teria aqueles cortes todos, eu teria que calcular a área daquilo tudo. E se você pensar que os exames são rápidos, são muitas pacientes durante o dia, a gente não tem uma disponibilidade de tempo de ficar calculando na mão aquilo ali tudo. E aí você passar a ter algoritmos, inteligência artificial já te dando esses resultados, isso nos ajuda na nossa prática. E isso eu interpreto isso como um primeiro passo, porque daqui para frente a gente está vendo o seguinte: será que eu vou ter algum algoritmo que vai selecionar para mim, tirar daquela pilha de exames o que é normal e falar, olha, presta atenção nessa pilha de exame aqui, que é esse que merece mais atenção? Então, quer dizer, a gente tem um desafio grande pela frente e que hoje a gente pode solucionar. Muito legal. E, bom, para chegar a esse ponto a gente tem várias etapas. A primeira etapa é obter os dados e preparar os dados para poder treinar o algoritmo. Isso já foi um grande trabalho, de alguns meses para a equipe que a gente reuniu. Bom, Paulo, dá uma ideia então para quem não conhece as etapas de um projeto como esse, como é que ele evolui, A gente começa dos dados, como é que a gente chega a alguma coisa? Bom, essencialmente tudo começa com uma equipe de parceiros como o Dr. Heron e a equipe dele, que essencialmente tem os dados todos montados, quer dizer, uma sequência de exames processados que a gente recebe no começo do projeto. E a partir daí, especificamente no caso desse projeto, em que a gente queria fazer, era dado um exame, dado uma ressonância magnética fetal, fazer a previsão de volume, nosso primeiro passo, na verdade, nesse caso, e praticamente sempre, é fazer um certo tratamento de dados. Porque, de alguma maneira, mesmo que os dados sejam os melhores possíveis, a gente precisa entender o que está acontecendo nos dados, a gente precisa entender que tipos de problemas aparecem. Frequentemente, a gente tem que voltar a se comunicar com a equipe que nos cedeu os dados para entender exatamente o que está acontecendo, até a gente estar convencido de que a gente sabe muito bem quais são as deficiências ou quais são as qualidades das imagens que a gente recebeu. Então, no caso de um parceiro como o Dr. Heron, é basicamente só qualidade, mas nem sempre esse é o caso. Em particular, por se tratar de patologias, entender quais são as patologias presentes nos dados, etc. O segundo passo é fazer a parte da modelagem. Então, a gente, obviamente, quer fazer a previsão
de volume, a gente precisa de algum modelo que pega uma sequência de dados e ele é treinado olhando os dados de exames que já ocorreram, estimativas de volumes feitas, digamos, por médicos da equipe do Dr. Heron, mesmo que tenham tomado dias, mas pegar essas estimativas passadas e criar um modelo que conseguisse replicar esse processo que um ser humano faria em diversas horas, se não dias, e fazer isso em segundos. Então, um segundo passo desse projeto, para a gente, foi encontrar qual é o modelo certo. Bom, encontrar e desenvolver, né, no certo sentido, o modelo. E nesse caso em particular, a gente teve um terceiro passo. O passo seguinte é entender a avaliação de cada modelo, ver se eles de fato estão funcionando bem e aonde que as nossas previsões falham e, portanto, tentar remediá-las. Mas depois disso, no caso desse projeto em particular, a gente teve uma etapa fundamental que foi a questão de quantificação de incerteza. Porque, essencialmente, esse é o exemplo de um projeto em que não importa somente que a gente faça uma boa previsão, ou seja, que a gente pegue um exame de um feto que tem 2 litros de volume de líquido amniótico e a gente faça uma previsão de 2,01. Isso é muito bom, mas não é o suficiente, porque a gente precisa também quantificar para o Dr. Heron ou para qualquer outro médico que tenha interesse em usar esse tipo de tecnologia, qual é a nossa certeza, qual é a nossa confiança em cima das nossas previsões. Então, a gente queria dar um intervalo preditivo para cada previsão nossa. Ou seja, a gente queria não só falar, a gente acha que nesse exame tem 2,01 litros de volume de líquido amniótico, mas falar, a gente tem 90% de certeza que o verdadeiro volume está entre 1,97 litros e 2,03 litros. Então, isso para a gente era fundamental. Então, envolvendo todas as etapas desse projeto, obviamente, a gente tinha um bocado de código que a gente teve que escrever para tudo isso funcionar muito bem e um bocado de pesquisa. Então, essencialmente, olhar para todos esses passos foi um dos nossos maiores desafios nesse projeto. Então, não só a gente queria conseguir, dado um exame, fazer uma boa previsão de volume e entregar um intervalo preditivo em cima disso, a gente quis montar também um programa de computador que o Dr. Heron pudesse acoplar, digamos, a uma máquina de ressonância e que funcionasse de maneira tão rápida que mesmo antes que uma gestante saísse da máquina de ressonância, o Dr. Heron já tivesse uma noção de volume e, com isso, guiar a maneira como ele faz o resto da consulta no consultório dele. Bom, esse projeto, né, como já foi dito, ele é um primeiro passo, né? É algo muito legal, estamos todos muito felizes com ele, mas eu queria ouvir de vocês dois, começando pelo Dr. Heron, quais são os próximos passos possíveis, né? O que a gente imagina como evolução desse projeto? Para além do líquido amniótico ou coisas mais sofisticadas a respeito do líquido amniótico, né? Como é que a gente pode pensar nesse projeto evoluindo? Bom, o que a gente sempre vislumbra num exame é precisão, né? Então, a gente ter uma precisão no exame, tempo, né? E, claro, com tudo isso, a qualidade. Quando a gente olha a questão da ressonância, a ultrassonografia também, o que a gente pretende daqui para frente é usar esses dados que nós temos armazenados e dar soluções, a gente poder tirar mais dessas imagens. Então, vocês veem o seguinte, se eu consigo calcular o volume do líquido amniótico dentro de uma segmentação automática, eu tenho essa informação, eu passo a ter também, a gente pode vislumbrar, ter o volume do feto. Ter o volume do feto, por exemplo, é de suma importância, porque uma das principais complicações fetais é o crescimento exagerado ou a restrição do crescimento fetal, que retratam inúmeras patologias, né? E como é que eu calculo o peso do feto, por exemplo? Medindo a cabeça, medindo uma circunferência abdominal, medindo o fêmur. Agora, eu poderia ter um cálculo a partir de um volume fetal, a gente criar uma curva de crescimento normal do volume e de uma forma automática. Isso nunca foi feito, né? A outra coisa é a gente trabalhar com volumes em órgãos fetais. Então, pensa cérebro, por exemplo. Eu tenho uma curva de desenvolvimento do cérebro e se eu passo a ter isso de uma forma mais rápida e precisa, o meu diagnóstico vai ficar mais preciso. Aí eu tenho
microcefalia, eu tenho um atraso no desenvolvimento desse cérebro, eu passo a ter uma ferramenta a mais para esse estudo, né? Vamos pensar no tórax do feto, a gente calcular a volumetria pulmonar, que está relacionada a inúmeras patologias. Então, por exemplo, na hérnia diafragmática de um feto, eu tenho uma diminuição do volume pulmonar, né, por compressão pulmonar. Então, se a gente puder ter, por exemplo, um algoritmo já me dando volume dessa área pulmonar, também é muito importante, né? Então, quer dizer, a gente tem volume placentário também, né? A gente sabe se uma placenta ela implanta mal, né, ela vai crescer pouco. Então, eu começar a chamar a atenção disso pelo volume dela menor, isso também é importante, ou ao contrário, né, na macrosomia, que a placenta pode ficar grande, ou na hidropsia, faça uma infecção também ela ficar grande. Então, se a gente começar a ter no exame de forma rápida e precisa cálculos volumétricos, isso já vai me chamando a atenção, num primeiro passo, para determinadas patologias. E lá na frente a gente pode até linkar isso aí com as patologias em si. Então, acho que nós temos um campo muito vasto para algum tempo de estudo aí e de trabalho, né? O campo está feito, né? Os exames já foram feitos, estão sendo feitos semanalmente, e o que é importante é que a gente tenha, de uma forma retrospectiva, um volume de exames já bom para que esses estudos eles continuem, né? Isso é interessante, eu queria até acrescentar que uma das dificuldades de se estudar esse campo, né, é a necessidade dos dados por um lado e a indisponibilidade desses dados por outro, né? Não é fácil achar dados públicos de saúde, especificamente de radiologia, né? E um dos grandes produtos do nosso projeto, além da pesquisa que a gente já está fazendo, é justamente tornar públicos dados de altíssima qualidade, vindos da DASA, já pré-processados pelo nosso grupo, né? Então, a gente espera que isso gere ainda mais progresso do que a gente vai fazer através da nossa equipe, né? A gente espera dar uma contribuição à ciência mundial através disso. Mas então, agora, voltando ao Paulo, né, do seu ponto de vista, digamos, mais do lado da estatística, de aprendizado automático, o que você vê aí como futuro do projeto, digamos aí, passos além do que a gente já fez? Bom, uma das vantagens do que a gente faz é que a gente costuma trabalhar num certo nível de abstração de tal maneira que a gente consegue, por um lado, encaixar as mesmas ideias em diferentes problemas. Então, como o Heron mencionou, existem diferentes áreas que têm são problemas relativamente parecidos. Então, uma direção é pegar esses algoritmos que a gente desenvolveu, no caso, digamos, de estimativa de volume de líquido amniótico, e começar a modificar esses algoritmos para operar em outros tipos de estimativas. Isso significa algumas modificações na nossa modelagem, tanto na parte de processamento de dados, quanto na nossa modelagem. Então, encontrar modelos que se encaixam melhor em tipos de dados diferentes, por exemplo, é uma direção não trivial matematicamente, que a gente teria o maior interesse em continuar a estudar. Para além disso, uma das etapas fundamentais do nosso projeto foi essa parte de quantificação de incerteza. E aqui, invariavelmente, algumas hipóteses precisam ser feitas, do ponto de vista teórico, mas também a gente consegue questioná-las na prática. Então, entender quais dessas hipóteses de fato são válidas e nesses ambientes um pouquinho diferentes, quais hipóteses deixam de valer e como é que a gente matematicamente se adapta a essa quebra, por exemplo, de hipóteses, é uma direção teórica super importante, inclusive que vira temas de tese de doutorado aqui mesmo no INPA. Então, começar a estudar, pegar essas ferramentas que a gente desenvolveu e começar a aplicá-las em direções diferentes é um campo muito fértil para novas ideias matemáticas. Bom, quero ir um pouco além agora do projeto que a gente já está fazendo e espera continuar fazendo de alguma maneira ao longo dos anos, né? E pensar de forma mais ampla nessa relação entre medicina de um lado e matemática, estatística, inteligência artificial do outro, né? A gente sabe que essa relação tem potencial, é claro, ela também tem riscos, né? Porque tudo em medicina envolve riscos, a gente tem a preocupação de preservar as vidas, mas queria ouvir de vocês, começando de novo pelo Dr. Heron, o que seria uma visão geral para esse campo, né? Acho que aqui eu estou falando mais de radiologia, né? Que é a sua especialidade de modo geral, e aonde a gente tem imagens, coisas que os algoritmos são especialmente bons de tratar, né?
O que a gente pode imaginar como, falando de forma muito ampla, talvez até ampla demais, né? Como é que é o futuro de uma medicina em que essas ferramentas de matemática, estatística e inteligência artificial começam a ser usadas de maneira mais sistemática? Eu vejo o futuro muito na questão de medicina de precisão, né? É a medicina focada no paciente, né? Ela é focada naquele determinado paciente. E para que a gente chegue nesse universo, a gente precisa de selecionar bem os exames. Um grande problema que a gente tem hoje na imagem médica, na radiologia em geral, é que o médico, muitas vezes, ele fica ocupado a maior parte do tempo com exames normais, né? Então ele fica numa pilha de exames, num universo de exame imenso, passando o seu dia, sabendo que 80% a 90% daqueles exames são normais. O problema é que você se cansa, né? Então, se você passa o seu dia todo analisando determinado padrão de exame, na hora que pode passar um exame que merece mais atenção por ter um problema mais complexo, às vezes pelo próprio cansaço da equipe médica, esse exame não pode ser, ele não é visualizado, ele não é avaliado de uma forma adequada. Então eu vejo a medicina aliada à matemática, a esses algoritmos, no sentido em que ele vai nos mostrar, dentro de um universo grande de pacientes, aqueles exames que merece atenção. Então, quando os médicos eles têm às vezes uma resistência, assim, eles ficam com medo da matemática, no sentido, o médico já tem medo da matemática desde a época do vestibular, né? Mas eles têm medo hoje dos algoritmos, quando você fala assim, alguns tremem assim, no sentido, será que vai ter uma máquina que vai me roubar o meu trabalho, o meu emprego? Não é isso, né? O que eu sempre explico para eles é que isso é uma ferramenta que vai ajudar o trabalho. Então não é substituir médico, mas vai ajudar aqueles médicos que aprendem a usar essas ferramentas a fazer uma medicina mais adequada, com melhor precisão, e sem dúvida nenhuma o grande beneficiário disso vai ser o paciente, né? Então isso é muito importante. Então eu acho que esse universo que a gente coloca medicina aliada à matemática, tudo é desde quando o paciente chega na clínica, né, que você tem todo aquele atendimento, que a gente pode ali já direcionar o paciente para a área correta, até dentro dos exames, e depois no tratamento e tudo mais. Então eu acho que no futuro nós vamos ter o diagnóstico, o tratamento focado de acordo para aquele paciente. Vai ser uma medicina mais barata, né? Porque você vai ter um diagnóstico mais preciso, e eu acho que a gente beneficia todos os pacientes, praticamente em geral. Muito bem. Paulo, como é que você vê do lado, digamos assim, da matemática, da estatística, do aprendizado, o que você imagina que a gente pode contribuir no futuro que ainda não contribui hoje? Bom, eu acho que tem poucas áreas da medicina que não poderiam se beneficiar de algum tipo de apoio algorítmico, por exemplo, com inteligência artificial. De maneira geral, fazer isso de um modo irrestrito não é o ideal. Como vocês apontaram, é uma área de alto risco em que você ter uma supervisão humana é fundamental. O que parece ser o futuro dessa união entre inteligência artificial e medicina é um conjunto de algoritmos que conseguem, como o Dr. Heurão apontou, auxiliar a tomada de decisão dos médicos. Então, por exemplo, às vezes porque são decisões que precisam ser tomadas em muito pouco tempo. Então, por exemplo, digamos que você está fazendo a excisão de algum tumor e você tem que decidir o que é tumor e o que não é, e você tem um algoritmo que te ajude a ver a fronteira do que com alta probabilidade deveria estar sendo cortado e o que não deveria. Então, esse tipo de tomada de decisão rápida é fundamental. Mas também um conjunto de algoritmos que sabem precisar, baseados num conjunto de dados que nenhum médico humano pode jamais ter visto, então em milhares ou dezenas de milhares, centenas de milhares de dados, casos que, mesmo que improváveis, acabam aparecendo de alguma maneira no treinamento do algoritmo e que, portanto, conseguem tomar decisões que
para um médico humano não aconteceria com frequência. Essa aliança entre medicina e estatística, inteligência artificial, ela já foi muito benéfica, por exemplo, para a estatística, no sentido de que muito da pesquisa que é feita na área depende do formato dos dados que a gente tem. Então, por muito tempo, a gente trabalhou com dados em que a gente tentava fazer alguma previsão usando uma coleção enorme de dados e algumas características dos dados para tentar fazer uma certa previsão. E a gente tinha algoritmos que dependiam do fato de que a gente tinha muito mais observações, muito mais ocorrências, por exemplo, de pacientes, do que características dos pacientes que a gente estava usando para tomar uma certa decisão. Isso mudou com o caso de genética. Então, genética foi uma primeira vez em que a gente tinha relativamente poucos pacientes, mas a gente tinha uma quantidade enorme de genes que a gente precisava ou testar ou combinar para tentar fazer uma previsão. Então, isso estimulou uma área enorme de estatística, do ponto de vista de regularização. E a sensação que a gente tem é que, apesar de não ser muito óbvio hoje quais são as direções que vão ser as mais benéficas para a pesquisa em estatística e inteligência artificial no futuro, é de que certamente esse tipo de interação vai trazer muitas ideias novas que a gente precisa entender teoricamente e encontrar maneiras seguras, por exemplo, via esse projeto que a gente fez de tentar quantificar a incerteza preditiva dos nossos modelos. Essas ideias conseguem dar um pouco mais de segurança para o uso dessas ferramentas e isso é essencial para que todas essas ideias voltem ao consultório médico, aos exames laboratoriais, para serem usadas na prática. Então, do nosso ponto de vista, a expectativa é de que essa seja uma interação que traga muitas ideias novas, ou que estimule muitas ideias novas academicamente. Bom, nossa conversa podia continuar por muito tempo ainda, esse assunto é difícil de esgotar, muito interessante, mas a gente vai ficar por aqui. Agradeço ao Dr. Heron, ao Paulo, meu colega, pela disponibilidade e daqui a pouco teremos uma nova live, ou novo evento, falando de matemática e arte.